Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 23 de julho de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra. Voltamos. Que bom, alegria, né? Tão bom a gente estar aqui reunido para estudar, né? Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 18, intitulado Ensinamento Inesperado. Nossos estudos anteriores, o nosso irmão Frederico Figner, o irmão Jacó, estava compartilhando conosco as lições que ele estava recebendo no mundo espiritual, né? E nós fomos ponto a ponto, vocês lembram? Pegando cada item, cada citação e fomos comentando. Então hoje nós vamos entrar no ensinamento inesperado, ou seja, o que vai transcorrer depois desse estudo que ele teve. Então ele já se sente já no dever, já com o direito de começar a trabalhar. Então vamos ver o que o nosso Frederico Figner vai fazer. Mas antes vamos fazer a nossa prece de gratidão a Deus. Eu vou fazer um pedido. Orem pela tia nesse momento. Quero sentir aqui a vibração de vocês. Faça uma prece pela tia Conceição. Divino amigo Jesus, quando perfumamos alguém, automaticamente nos perfumamos. Quando oramos intercedendo por alguém, o primeiro beneficiado somos nós mesmos. Temos aprendido muito nesta doutrina consoladora, libertando consciência, nos buscando para uma idade maior, amadurecendo, começando a enxergar a vida de outro prisma. Tudo isso temos aprendido e despertado nessa doutrina. É por isso o nosso sentimento de eterna gratidão por aqui estamos. E todos esses convites é para que nós possamos nos libertar dessas correntes pesadas que nos aprisionam há tantos e tantos anos. Nessa noite, divino amigo, estudando e aprendendo com o Senhor Frederico Figner na obra Volume. Ele compartilha conosco a sua experiência no mundo espiritual, para que cada um de nós possamos verdadeiramente meditar, entender, compreender qual é o nosso papel aqui na Terra. Graça te damos, amor, que assim seja. Nós devemos nos perguntar qual é a nossa atitude no dia a dia. Nós vivemos como qualquer pessoa lá fora, como se não conhecesse essa doutrina espírita? Isso devemos nos questionar, porque nós estaremos então perdendo tempo e nos iludindo. Então, o espírita, quando Emmanuel diz que a maior divulgação, a maior caridade que nós podemos fazer com a doutrina espírita é a sua divulgação, e aí eu pego Francisco de Assis com os seus discípulos, que diz: vão, divulguem o Evangelho, se for necessário, falem. Então, a maior divulgação da doutrina é a nossa atitude. Se na vida, no cotidiano, nós somos o que todo mundo é, infelizmente nós não somos espíritas. Então, o verdadeiro espírita, ele faz a divulgação da doutrina ao ponto de chamar a atenção das pessoas. E as pessoas perguntarem: essa pessoa é tão diferente, né? Ele parece meio religioso, meio religiosa. Mas que religião? Ele é espírita. Ela é espírita. A pessoa passa a respeitar a doutrina, essa é a divulgação que você está fazendo. Mas quando você é um encapetado, as pessoas vão perguntar, e sempre tem um outro que diz: isso é espírita, deve ser do cão do demônio, porque esse é o demônio
Ou seja, aí nós passamos a fazer uma divulgação negativa. Então, se levamos o título de espírita, que saibamos honrar esse título que nós assumimos para a nossa vida, não é verdade? Então, vamos ver aqui na obra, voltei, o ensinamento inesperado. Pessoa alguma escapará aos imperativos do próprio melhoramento. Pessoa alguma escapará aos imperativos, ou seja, é necessário mesmo, não há, não, todos nós, é algo imperativo do próprio melhoramento. Todos, não existe um ser humano na face da terra que não está submetido a esse imperativo do próprio melhoramento. O máximo que nós podemos fazer é retardar esse processo de evolução, mas que está na programação, está. A criatura ignorante poderá refugiar-se na intemperança dos sentidos físicos, acreditando ser a morte o fim de toda luta, e o homem instruído folheará páginas preciosas. O que ele está querendo dizer aqui? A criatura que ignora, ela poderá refugiar-se nessa intemperança dos sentidos físicos, né? Acreditar que a vida ela é fisiológica, em detrimento das coisas espirituais, tá? Fala aí dessa intemperança dos sentidos físicos, acreditando ser a morte o fim de toda luta. Tanto é que nós espíritas ainda falamos, que bom, fulano descansou. Mas sabemos que não descansa, não é assim. A morte não deixa ninguém descansando. Agora é que vai apertar mesmo, né? Que é a hora do acerto das contas, né? O fim de toda luta. E o homem instruído folheará páginas preciosas, imaginando-se exonerado da obrigação de ser útil ao próximo no devotamento fraternal. É interessante isso aqui. O homem instruído, então ele diz que os ignorantes vão acreditar que a morte é o fim de toda luta. E o homem instruído vai estar lá folheando páginas preciosas, né? Talvez aqui vamos falar do próprio Evangelho, imaginando-se exonerado, ou seja, sem absolutamente nenhuma obrigação de ser útil ao próximo no devotamento fraternal. É muito comum, a gente pega o Novo Testamento, a gente lê, somos um excelente intérprete, né, que se chama o exegeta, né, faz interpretação em tudo, ensina, fala tudo, só isso. Não precisa fazer caridade, não precisa ajudar ninguém, basta estudar, folheando e já está garantido o reino de Deus. Ele coloca duas situações aqui. Entretanto, para todos aqueles que se demoraram longe da ação edificante e renovadora, a vida espiritual reabre as portas do esforço pessoal imprescindível. Então, olha só, todos aqueles que se demoraram longe da ação edificante e renovadora. Estamos na Terra? Estamos, mas praticamente todos nós estamos longe de uma ação edificante e de uma ação renovadora. É só você parar, nós pararmos e pensar. Há quanto tempo você é a mesma pessoa? Só nessa encarnação. A gente não muda. A gente faz as mesmas coisas, dos mesmos jeitos. E quando é que nós sabemos que nós não estamos mudando? Porque os problemas estão sempre se repetindo, sempre se repetindo, sempre se repetindo. Ele diz, eu queria mudar, eu queria que isso... Mas para eu mudar, eu tenho que sair desse círculo vicioso. Eu preciso mudar de atitude para que as coisas possam mudar na minha vida. Senão não tem como mudar. Então, essa é a primeira chamada que ele dá. Ele diz assim, olha. Todos aqueles que se demoraram longe da ação edificante e renovadora, beleza. A vida espiritual reabre as portas do esforço pessoal imprescindível. Ou seja, vamos desencarnar, vamos sofrer as consequências das nossas atitudes. Lembra, se eu fiz mal a uma pessoa, nem que seja um grito e um berro, eu vou ter que prestar conta disso.
É isso que a gente tem que entender. Por quê? Porque esse grito, esse maus tratos ficou gravado no outro. A gente esquece, mas o outro não esqueceu não. E às vezes a gente provoca um mal-estar tão grande no outro que a gente muda totalmente a vida daquela pessoa para pior. E a gente vai sofrer as consequências disso. Então, fizemos as besteiradas? Fizemos. Vai desencarnar, vai para o acerto de contas e vai ter a oportunidade de começar a se refazer no mundo espiritual. Já começa o trabalho lá. Por isso que ele diz: da ação edificante e renovadora, a vida espiritual reabre as portas do esforço pessoal imprescindível. O André Luiz está lá parado vendo o anjo tocar? Ele está o quê? Está trabalhando, está em luta, edificante. Então a gente, agora a pessoa diz assim: não, mas o André Luiz, ele foi convidado a limpar o chão. Eu volto a repetir: o filme é baseado, não é o livro. No livro, o André Luiz não foi convidado a limpar chão. Ele saiu da casa da dona Laura, ele ia visitar as instituições em que Narcisa estava, que era um hospital, um pronto-socorro de urgência, vamos dizer assim, as câmaras. E o que a nossa Laura falou, ele disse: fique atento e não vá perder a oportunidade de trabalho. Só isso. Foi isso, não perca a oportunidade de trabalho. Quando ele viu a Narcisa sozinha, um monte de pessoa, porque outros trabalhadores tiveram que ser remanejados, e que ele viu um outro vomitando, ele na hora lembrou da Narcisa, porque ele poderia ter dito: eu sou médico, eu não vou fazer isso não. Olha, tem alguém, Narcisa está vomitando aqui. Não, ele pegou o material e ele foi limpar. Ninguém pediu. Então, o mundo espiritual, ele nos proporciona novamente o trabalho que nós não fizemos aqui, teremos a oportunidade de fazer lá. Agora, seria muito bom se nós saíssemos daqui já com uma certa bagagem, né, gente? Olha, gente, eu vou dizer uma coisa assim, que me dá uma paz na alma. O estudante do EOS, ele pode falar qualquer coisa, menos que ele não entendeu. Nenhum de nós do EOS podemos chegar no mundo espiritual e dizer: eu não entendi muito não. Não. Mas você não fazia parte daquele grupo que ticava? Era o grupo que ticava. E você ainda não entendeu? Então não é questão de não entender. É acomodação e valorização do ego. Nós valorizamos muito o ego em detrimento de refletir Deus. Então, entre o meu ego, que eu sou, que eu gosto, que eu quero, a minha forma de ser, eu prefiro essa do que a de Deus. Não vou seguir Jesus, não. Esse é meu jeitão mesmo. Aí, a gente perde a encarnação. Entendeu? Os espíritos preguiçosos. O que é um espírito preguiçoso? Não pensa que é aquele que fica deitado na cama. Não é disso que ele está falando. Os espíritos preguiçosos somos nós que estamos há séculos sem fazer um movimento de evolução. Esses são os espíritos preguiçosos. Somos nós. E é interessante, você diz assim: quantos anos você tem? Faz aí. Quantas décadas você já está aqui na Terra? E nessas décadas todas, quem é você? Você se perceber, você em algum momento pode dizer: eu hoje não sou a pessoa de 15 anos atrás? Ou será que eu hoje ainda continuo sendo a mesma pessoa? Porque o fato de eu ter conhecimento, isso não caracteriza que eu sou outra pessoa. O que mostra que eu sou outra pessoa é que eu mudei. A minha forma de ser é outra. A minha abordagem é outra. Os meus valores são outros. É isso que a gente tem que se auto-perguntar. Os espíritos preguiçosos
atrasarão sua marcha. Porque lembra que nós, os terrícolas, já somos espíritos caracterizados de espíritos atrasados e rebeldes. Apesar do atraso, apesar da rebeldia, nós ainda insistimos em permanecer essa coisinha que somos, sem abrir mão do personalismo. Detendo-se na revolta, reclamar, maldizer, reclama do mundo, reclama do calor, reclama das pessoas, reclama do corpo, reclama da vida, reclama de tudo. Somos nós. Detendo-se na revolta é, eu não aceito o que está acontecendo. Na inércia, parado é sem evolução espiritual. Você pode ter uma vida agitadíssima o dia inteiro correndo de um lado para o outro, mas é o homem da caverna correndo atrás do alimento e do prazer, sem evoluir. Então, o fato de você ter uma vida muito agitada, correndo de um lado para o outro, isso não caracteriza uma evolução espiritual. Isso só está dizendo que tu está queimando cartucho, destruindo o corpo físico, para só construir e só conseguir dinheiro. Só isso. Todo o teu desgaste físico é só para ter dinheiro. E evolução espiritual? Aí é que está a diferença, né? Como é que eu me relaciono com as pessoas? O que caracteriza uma evolução espiritual? É eu ficar... O que caracteriza uma evolução espiritual é a minha capacidade de cuidar do outro. Cuidar passa pelo respeito, pelo desinteresse. Então, se eu corro de um lado para o outro o dia inteiro, mas colocando em prática esse exercício, porque o que caracteriza o espírito superior é sua capacidade de cuidar do outro. Todos os espíritos nobres que a gente vê nas obras de André Luiz, e o próprio Dr. Bezerra de Menezes, o próprio Chico, o que eles fizeram a vida inteira? Por que eles são apontados como espíritos superiores? Por que Jesus nos falou: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado? Cuida um do outro como eu cuidei de vocês. Então, na verdade, o que resume a evolução é essa capacidade de cuidar do outro. E é isso que nós temos que entender. A lição é só essa, meus irmãos. Então, eu não preciso estar dentro do centro espírita. Porque às vezes eu faço um trabalho maravilhoso dentro do centro espírita e lá fora eu sou um cão na vida das pessoas. Eu venho para cá evangelizar e lá fora eu toco terror. Isso é hipocrisia. Não está adiantando. Então, nós precisamos fazer do meio que nós estamos inseridos a prática do bem. Cuidando do outro, respeitando. Se nós fizermos isso constantemente, seja com a pessoa mais simples, com a pessoa, qualquer pessoa que apareça na minha frente, eu vou me esforçar para abrir mão da minha forma mesquinha de ser, para ser exatamente como Cristo me convida. Esse que é o desafio nosso, né? Que é a fala do apóstolo Paulo. Já não sou eu, mas que vivo. Quem vive em mim é o Cristo. Acho lindo isso, sabe? Cada dia mais, quando eu repito essa frase, eu consigo entender a profundidade do que o apóstolo Paulo falou. Já não sou eu, mas que vivo. E olha que ele era o cara. Dentro de Jerusalém, ele era um cara. Não era dentro de Jerusalém, a cidade dos intelectuais. Ele tinha cidadania romana. O homem falava grego. O homem era bonito, rico. Ele tinha tudo o que nós caímos com um só. Beleza física, poder, dinheiro.
Ele tinha tudo. Então, para ele dizer, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim, e anulou tudo isso. Por isso que ele foi recebido pelo Cristo na desencarnação. Detendo-se na revolta, na inércia ou na rebeldia, e serão aproveitados na obra regeneradora ou evolutiva, a maneira, então assim, aproveitados na obra que regenera ou na obra que evolui, porque regenerar muitas vezes é expiar, evolução é o processo da prova. Regenerar no mundo espiritual, que eu fiz, que besteira, perdi minha encarnação, olha o quanto eu sofri, olha, apesar de eu ter participado do estudo no Ticadinho do Jaraqui, eu não levei a sério, que arrependimento, que sofrimento, que dor. Vou me predispor ao trabalho, vou trabalhar no mundo espiritual e vou me preparar para uma nova encarnação. Quando der. Porque não pensa que a gente vai desencarnar e daqui a pouco a gente está reencarnando, não. Eu tenho que esperar na fila. Nós estamos dentro. Sabe quando você está esperando na fila, que fica aquela ansiedade? Só falta dois. Ai, sou eu, cheguei. Aquela alegria de você estar sendo atendido. Nós estamos sendo atendidos. É a nossa vez. E tal qual idiota, nós estamos perdendo a vez. Nós estamos na vez, nós estamos no guichê. E depois que passar do guichê, meus irmãos, final da fila. Se for para a fila. Então percebe como é sério? Percebe como nós temos que aproveitar cada dia da nossa vida, cada momento da nossa vida, né? Aproveitados na obra regeneradora ou evolutiva, a maneira dos corrosivos que servem. Olha que interessante. Os espíritos preguiçosos atrasarão sua marcha, detendo-se na revolta, na inércia ou na rebeldia, e serão aproveitados na obra regeneradora ou evolutiva. Eles serão aproveitados. Vamos, o que está querendo dizer? Vamos pegar lá. Vou pegar novamente o Livro dos Médiuns, o senhor Castelnau d'Arry, lá de Castelnau d'Arry. Aquele caso daquele espírito muito perverso que já estava há quase 200 anos aprisionado naquela casa. Casa mal assombrada. O cidadão decidiu ir para a casa e o espírito apareceu para o cidadão, o espírito tomou um susto e foi a óbito. Ele morreu. Era um espírito perverso? Era. Matou o cidadão? Matou. Um susto. Pergunta-se então a São Luís: estava na hora do cidadão morrer? Resposta: está. Deus aproveitou. Então, um espírito perverso, ele faz a maldade, mas tenha certeza, por isso se entregar com a permissão de Deus. Porque Deus não está preocupado com a roupa que a gente está. Ou seja, com o corpo. Deus se preocupa com a alma. E se for necessário esse corpo ser retalhado para que a alma se aperfeiçoe, que retalhe. A outra coisa é que nós precisamos passar por provas. Uma coisa é eu estar aqui sentado com tudo legal. A outra coisa é eu estar aqui sentado com dor, com dificuldades. Assim somos nós. Então a vida vai nos chamar ao testemunho. Vai fazer a gente passar por um funil bem estreito e ver se nós não vamos nos revoltar. Entende, gente? E às vezes são espíritos que promovem isso, com a permissão de Deus. É isso que ele está falando aqui. É um texto complexo, por isso que a gente vai ter que ir ticando, que ele diz assim: os espíritos preguiçosos atrasarão sua marcha, detendo-se na revolta, na inércia ou na rebeldia. Por exemplo, só são espíritos desencarnados que fazem maldade? Gente, nós muitas vezes somos obsessor na vida de muita gente. Quanta
quantas lágrimas a gente já não fez o outro verter sem a gente saber? Só que isso também passa a ser uma prova para o outro. Mas eu não queria estar nas mãos de Deus para ser uma dor para ninguém. Eu me esforço e eu quero trabalhar na mão do Senhor, mas já fazendo bem. Esse é o nosso convite. O mal trabalha. Deus permite. Então, que tipo de instrumento nós queremos ser para o outro? Que quando você grita, que você humilha, que você mostra a sua autoridade, você está exigindo do outro tolerância, resignação, humildade. Mas estás sendo um instrumento doloroso para o outro. E serão aproveitados na obra regeneradora ou evolutiva. Vão ser. Esses espíritos que estão preguiçosos, atrasados, que estão na revolta, na inércia, nós, porque nós estamos nessa situação, serão aproveitados na obra regeneradora ou evolutiva. A maneira do corrosivo. O corrosivo não é algo ruim? Não é algo ruim? O corrosivo? A maneira dos corrosivos que seguem as tarefas de limpeza. Mas é um corrosivo. Utilizado por mãos hábeis. Essas mãos hábeis não é o corrosivo. Essas mãos hábeis é justamente a espiritualidade superior. Porque eu tenho capacidade de atrair o que eu preciso para a minha evolução. Eu consigo atrair aquele capeta endemoniado. Porque é o que eu preciso. Por isso é que ele diz, são mãos hábeis. Se eu não precisar passar por determinada situação, eu não vou atrair aquela criatura para a minha vida. Se eu precisar, eu vou atrair. Mas o que está sendo discutido aqui é que tipo de instrumento nós somos, a quem nós estamos, que tipo, o que eu estou promovendo no outro. Porque os dois lados estão sendo usados pelo Pai. Mas a que lado eu estou? Eu estou fazendo com que o outro sofra, expie, ou eu estou ensinando o outro a caminhar pela rua, vamos dizer assim, pelo caminho do bem, da amorosidade? Todavia, os filhos do arrependimento e da boa vontade encontrarão 1000 meios de agir e servir. Então, os capetinhas estão servindo? Estão. Mas aqueles de boa vontade, aqueles que se arrependeram, encontrarão 1000 meios de agir e servir num extenso campo no bem. Quando a gente pega Gregório mesmo diz: eu estou a serviço de Deus, eu sou a justiça. Gregório na hora da libertação. E ele vai exatamente no calcanhar daquela criatura que está fazendo mal. Tem um caso de libertação, é doloroso. Uma mulher desencarnou, ela traiu e não foi pouco, mas ninguém descobriu. Ela aprontava e não era pouco, e ninguém descobriu. E ao desencarnar, ela achou que ela ia segurar essa face. E ela foi bater logo aonde? Com Gregório. Ela disse: eu sou uma mulher casada, eu fui uma mulher honesta, por que eu estou aqui nesse ângulo? Não sei o que ele botou o olho em cima dela, chegou bem perto dela. Disse: você é uma loba. Ele está chamando ela de prostituta. Por isso o termo lupanar, porque as prostitutas nos lupanares, elas uivavam como loba. Daí elas serem chamadas de loba. Você é uma loba. Ali ela já foi se transformando. Então ele se coloca na condição de quê? De um trabalhador de Deus. Ele é a justiça. Ele está ali castigando aquela criatura.
e Deus permite. E Deus permite. Só que Ele se compromete. Quando eu faço mal, eu me comprometo. Eu deixo de evoluir. E não é isso que o Pai. O Pai não conta com o mal. Ele respeita o livre-arbítrio que Ele deu. Ele não precisa que ninguém suje as mãos para Ele fazer a justiça. É por isso que nós estamos num planeta de provas e expiações, vivendo com pessoas tão difíceis muitas vezes, como nós somos. Assembleias veneráveis de benfeitores congregar-se-ão nos altos sinos em favor de milhões de seres, mas espírito algum se sentará num trono que não edificou, nem brilhará com a alheia lâmpada. Esses espíritos sublimes, que de uma forma simbólica sentam nos tronos, foram eles que construíram, foram eles que galgaram. Ninguém vai sentar num trono que não ergueu, e ninguém vai brilhar com uma luz que não conquistou. É a parábola lá das 10 virgens, cada um que leve o seu azeite, que não tem como passar o teu azeite para outra pessoa. Apelos e consolos do campo mais nobre não devem ser interpretados exclusivamente como simples reconforto da proteção afetiva. Apelos e consolos do campo mais nobre não devem ser interpretados exclusivamente como simples reconforto da proteção afetiva, mas, acima de tudo, eu vou explicar, por valiosas ferramentas de serviço redentor. Ele recebeu o acolhimento da filha? Recebeu. Então, apelos e consolos do campo mais nobre não devem ser interpretados exclusivamente como simples reconforto de proteção afetiva. Ah, é porque ela me ama. Não, não é assim não. A mãe de André Luiz ama André Luiz. Ela pôde se fazer presente, pegar ele, abraçar ele, levar? Não. Por mais que ela o amasse. Por isso que ele diz aqui, apelos e consolos do campo mais nobre não devem ser interpretados exclusivamente como simples reconforto da proteção afetiva. Não é minha mãe, ela me ama, ela vai me proteger. Não é só isso. Mas, acima de tudo, por valiosas ferramentas de serviço redentor. Então, a mãe de André Luiz se aproximou. E olha que trabalho para ela, que serviço redentor, porque de certa forma ela como mãe, ela se comprometeu. Ela foi uma mãe amorosa demais, uma mãe muito permissiva. Os filhos que ela educou, todos os 3 estavam em uma situação difícil no mundo espiritual. As 2 meninas eram extremamente frívolas, criadas com tudo ali. E ela, como mãe, vai sofrer. Serviço redentor, uma ferramenta de serviço redentor. Este é um ensinamento que estou aprendendo à custa de muito esforço e que os amigos esclarecidos da terra possivelmente evitarão. Isso, olha, gente, eu estou aqui falando para vocês, ver se vocês evitem, viu? Para não chegar aqui do jeito que eu cheguei. Valendo-se das oportunidades de elevação e aprimoramento que o mundo lhes oferece. Que o mundo lhes oferece. Todos os dias, todos os dias. Uma pessoa prepotente, que o contrário disso é insegurança e medo, quando ela encontra alguém aparentemente subalterno, Deus o livre. Deus o livre. Então, façamos nós uma autoavaliação. Vamos verificar como nós somos no dia a dia, principalmente com os nossos, usar o termo pejorativo, subalternos, aqueles que estão sobre o nosso mando. Vamos verificar como é a nossa relação doméstica dentro de casa, como mãe, como pai, como esposo, como esposa, como irmão, como irmã. E quando a gente fala dentro de casa, eu não estou falando de espaço físico,
Eu estou falando de casa, é família. É família. Então, que possamos fazer esse esforço constante, diariamente, para saber fazer a vontade de Deus, que esse é o caminho certo, esse é o caminho que nos leva ao ponto necessário para que nós encarnamos. Lembra, nós estamos no guichê, chegou a nossa vez. Vamos aproveitar e resolver toda... Sabe quando você sai do guichê e diz, puxa vida, esqueci daquele papel, era para ter falado isso, e agora não tem como voltar, já foi, passou a tua vez. E dá aquela frustração tão grande, porque tu estava com todos os papéis na mão e tu esqueceu daquele lado, o principal, né? Não dá essa frustração? Então, imagina uma encarnação inteira, tá bom? Alguma pergunta, gente? Algum questionamento? Como é que está o lombo? Dói de espinhas. Foi bom? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Nós devemos nos perguntar qual é a nossa atitude no dia a dia. Nós vivemos como qualquer pessoa lá fora, como se não conhecesse essa doutrina espírita. Então, se levamos o título de espírita, que saibamos honrar esse título que nós assumimos para a nossa vida. Há quanto tempo você é a mesma pessoa? Só nessa encarnação. Eu preciso mudar de atitude para que as coisas possam mudar na minha vida, senão não tem como mudar. Nenhum de nós do EOS podemos chegar no mundo espiritual e dizer, não entendi muito não. Nós valorizamos muito o ego em detrimento de refletir Deus. Então, entre o meu ego, que eu sou, o que eu gosto, o que eu quero, a minha forma de ser, eu prefiro essa do que a de Deus. Os espíritos preguiçosos somos nós que estamos há séculos sem fazer um movimento de evolução. O que mostra que eu sou outra pessoa é que eu mudei. A minha forma de ser é outra. A minha abordagem é outra. Por que Jesus nos falou? Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Cuida um do outro como eu cuidei de vocês. Por exemplo, só são espíritos desencarnados que fazem maldade? Gente, nós muitas vezes somos obsessores na vida de muita gente. Quantas lágrimas a gente já não fez o outro verter sem a gente saber? Mas o que está sendo discutido aqui é que tipo de instrumento nós somos, a quem nós estamos. Que tipo, o que eu estou promovendo no outro? Então, façamos nós uma autoavaliação. Vamos verificar como nós somos no dia a dia, principalmente com os nossos, usar o termo pejorativo, subalternos, aqueles que estão sobre o nosso mando. Vamos verificar como é a nossa relação doméstica dentro de casa, como mãe, como pai, como esposo, como esposa,
como irmão, como irmã. E quando a gente fala dentro de casa, eu não estou falando de espaço físico, eu estou falando de casa, família. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais que aqui estão conduzindo esse trabalho, esse estudo, e que nós possamos, Senhor, lembrar de cada palavra dita, de cada pensamento que veio em nossa alma. E se nós tivermos mais uma oportunidade de amanhã estarmos de pé, que nós possamos fazer diferente. E se nós tivermos a oportunidade de levantarmos dessa cadeira que estamos sentados, que possamos ser diferentes. Que a tua paz, divino amigo, possa nos envolver hoje e sempre. Graças a Deus. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.